Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Sabemos o quanto a fé é importante dentro da perspectiva bíblica. O capítulo que vamos estudar hoje fala sobre a verdadeira fé. Não podemos simplesmente aceitar metade do que Deus revela neste capítulo, mas precisamos ver como a primeira parte se relaciona com a segunda para alcançar o resultado da fé. E do que se trata isso? O estabelecimento do reino de Deus. Leia comigo Gênesis capítulo 15, quando veremos como Deus continua a agir na vida de Abrão e como Abrão continua a responder ao que Deus está fazendo, aplicando a fé em cada situação. Este é um conselho sábio para nós. Não importa para onde estejamos sendo guiados por Deus, seja qual for a direção do Espírito Santo, precisamos aplicar a fé a essa situação, reconhecendo que a fé é a aplicação da verdade de Deus. Assim, vamos abrir em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas. Quando chegarmos a uma frase como essa, o que devemos fazer? Precisamos perguntar de que coisas estamos falando. Em resumo, poderíamos dizer a vitória. Devemos nos lembrar que, no capítulo anterior, Abrão derrotou os exércitos dos inimigos de Deus, daqueles que se opunham à vontade de Deus. Esses exércitos viviam de maneira injusta e ímpia e atacavam aquilo que pertencia a Deus. Então, Abrão se levantou com fé e foi à guerra com um pequeno grupo de homens. Mas, graças a Deus, que responde à fidelidade do homem, Abrão foi libertado. Portanto, quando olhamos para o versículo 1 e encontramos a frase, depois dessas coisas, precisamos colocar o que acabou de acontecer neste capítulo para estabelecer o contexto adequado. Então, olhemos novamente para o versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Aqui, algo se destaca. Geralmente, na Torá, especialmente quando Deus fala com Moshe Rabbeinu, ou seja, com Moisés, ele diz simplesmente, e a palavra do Senhor foi dada a Moisés. O mesmo acontece com os profetas. Mas aqui temos uma palavra a mais. Diz que veio a palavra do Senhor a Abrão. Mas veio como? Em visão. Observe outro princípio. Foi em razão da vitória de Abrão que Deus o supriu, mas também porque Abrão agiu com fé. Veja qual foi o resultado, uma revelação maior. E isso é algo que digo frequentemente. A obediência, colocar a fé em ação, ouvir a palavra de Deus e praticá-la, tudo isso trará uma revelação maior à pessoa. E é exatamente isso que vemos no versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não tenha medo, Abrão, eu. E a próxima palavra é Magen, que significa escudo. Podemos traduzir como, eu serei um escudo para você, ou eu te defenderei, como preferir. Na verdade, na presença de Deus eu te defendo, ou eu sou o seu escudo. Então Deus está fazendo uma promessa. Ele revelará uma verdade maior a Abrão, mostrando como ele deve prosseguir. Ele está dizendo, isso vai te desafiar, mas não tenha medo. E quando ouvimos essa expressão, o que devemos compreender?
Quando não temos medo, exercitamos e colocamos a fé em prática em nossa vida. Quando não exercemos a fé em nossa vida, quando não praticamos a palavra de Deus, a sua verdade, então teremos medo. Mais uma vez, não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Literalmente, é o que está escrito. Deus está falando sobre uma recompensa. Ele foi vitorioso no plano físico. E essa vitória no plano físico, preste atenção, essa vitória no plano físico trará uma recompensa ainda maior. A palavra aqui é grande, grandíssimo. E isso é importante porque essa palavra meod, em hebraico, muitas vezes se refere a uma recompensa celestial, ou do reino. E aqui encontramos que ela será imensa ou extremamente grande. Agora, observe o versículo 2. Mas Abrão perguntou: Ó Senhor, meu Deus, o que pode me dar se continuo sem filhos? Ele diz: Sabe, o Senhor diz que terei uma grande recompensa, mas continuo sem filhos, sem herdeiros. Ele não tem herdeiros. E ele destaca isso quando continua dizendo: Uvem Mashek Beti, que é uma expressão Ben Mashek, que significa servo, um empregado da casa Hu Damasek, que é de Damasco. E seu nome é Eliezer. O que aprendemos aqui é que Abrão diz: Não tenho ninguém além deste homem. Eliezer, que é de Damasco. Ele é empregado na minha casa. O servo principal encarregado de tudo sob as ordens de Abrão. O que ele está destacando é que, como não tem filhos, no final, quem herdará todos os bens, todas as bênçãos, tudo que Deus lhe proporcionou, é esse homem. Agora veja o versículo 3. E Abrão acrescentou: Não me foi dado Zará, nenhum filho, um herdeiro. Novamente ele diz: Eis que um nascido da minha casa, referindo-se ao membro da família, falando sobre este mesmo homem, Eliezer, ele irá herdar de mim. Ou seja, ele será meu herdeiro. Então, por 2 vezes, Abrão destacou, declarou isso. E por que ele fez isso? Lembre-se de que ele está vivendo e caminhando pela fé. Ele está relembrando as promessas de Deus feitas no capítulo 12, quando Deus diz que multiplicará sua descendência e fará dele uma grande nação. Abrão diz: Bom, eu sou rico, acumulei muito, venci muitos reis, mas ainda assim não tenho herdeiros para dar continuidade à minha herança. E Eliezer. Aliás, aprenderemos em capítulos posteriores que Eliezer, embora fosse leal a Abrão, não era um homem que começou com fé, o que significa que ele não era um homem que acreditava no Deus de Abrão naquele momento. Portanto, ele era um homem infiel e iria herdar tudo o que Deus havia providenciado para Abrão. Agora veja o versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Não, este não herdará de você, ou seja, ele não será o seu herdeiro. Pelo contrário, literalmente diz: aquele que sairá das suas próprias entranhas, esse será o seu herdeiro. Ele herdará tudo de você. Então, Deus está reafirmando essa promessa. E embora Deus e Abrão já mantivessem um relacionamento há vários anos, a promessa de multiplicar sua descendência, tornando-o pai de muitos povos, nada disso aconteceu. Mas em Gênesis 15, Deus reafirma sua promessa a Abrão. Embora ele ainda não tivesse visto nenhuma evidência física do nascimento de um herdeiro, nenhum filho, nenhum descendente,
Deus volta a assegurar isso a ele. E observe o que aconteceu. Diz o versículo 4: Mas aquele que sairá das suas próprias entranhas, esse será o seu herdeiro. E ele o levou para fora. Literalmente é o termo levar para fora. Então Deus está redirecionando Abrão. Ele o levou para fora e lhe disse, no meio do versículo 5, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Agora, imagine este homem, que não tem filho nenhum, que não é jovem, está perto dos 100 anos, e Deus lhe diz, você terá tantos filhos quanto as estrelas no céu. Que frase poderosa! É aqui que isso começa a ganhar forma. Chegamos agora a um versículo muito importante. Observe o próximo versículo, o versículo 6, onde ele diz, e Abraão, literalmente, este é o sujeito, literalmente diz, Vehe'inim beshem, veyakshe veha lo sedaká. E ele acreditou no Senhor e isso lhe foi creditado. Quer dizer, Abrão creu em Deus, no Senhor, e isso foi creditado por Deus como justiça. Agora, preste atenção a esse versículo. O versículo 6 é uma passagem muito conhecida das Escrituras, e ela se repete várias vezes no Novo Testamento. Trata-se da fé de Abraão. Ela nos ensina que a fé conduz à justiça e que seu fundamento está na compreensão da verdade do Evangelho. É a compreensão do que significa confiar na provisão de Deus e crer na descendência de Abrão, que, como Paulo nos diz em Gálatas 3,16, é o Messias. O que isso traz para nossas vidas? E o que seria? Observe a última palavra, justiça. A maioria dos crentes olha para isso e vê grande significado, assim como em Gênesis 15, 6, um versículo fundamental para a nossa fé. E eu concordo com ele. Mas aqui está o problema. Eles param por aí. Eles não entendem o que Deus quer acrescentar. Estamos falando de fé. E parte desse programa de fé que Deus está revelando é estabelecido e fundamentado, obviamente, no Messias Yeshua. Mas também se relaciona a outro aspecto importante que, com muita frequência, os crentes hoje ignoram. E também não percebem as profundas implicações dessa segunda parte para o estabelecimento do reino de Deus. Agora, observe o próximo versículo, o versículo 7. E o Senhor lhe disse, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur, dos caldeus, para te dar esta terra como herança. Preste atenção, porque um dos propósitos desses estudos é também nos ajudar a aprender técnicas, a metodologia correta para interpretar as Escrituras. Quando você não tem a técnica correta, quando não segue uma metodologia adequada, você não chegará à interpretação correta. A metodologia é fundamental. Vimos a palavra para herança ou herdeiro. É a mesma palavra cuja raiz é lareshet, que significa possuir, herdar ou ser herdeiro. Vimos essa palavra repetida várias vezes e agora, neste verso, o versículo 7, ela aparece novamente, sendo esta a 4ª vez. Lemos aqui que Deus, logo após dizer e afirmar que haverá a semente de Abrão, que será seu herdeiro, que possuirá as promessas que Deus fez a Abrão, e todos concordam que é o Messias. Mas observe como a passagem continua. Veja novamente o versículo 7. E o Senhor lhe disse,
Eu sou o Senhor que o tirei. O contexto de tirar é uma palavra redentora. A palavra letset. O contexto é a redenção. E sabemos, sem sombra de dúvida, que o Messias é o Redentor. É ele quem realiza a obra da redenção. Então Deus nos lembra desse importante conceito de redenção e diz: Eu sou o Senhor que o tirei da terra dos caldeus para te dar esta terra como herança, para que você a herdasse. E isso é importante. Por quê? Porque a promessa da semente, que se refere ao Messias, também está intimamente ligada à promessa da terra de Israel. Se você crê no Messias, também precisa crer na importância da terra de Israel. Essa terra é parte essencial da concretização da obra do Messias e do fruto da redenção, que é o estabelecimento do reino. Nos dias de hoje, cada vez mais vemos crentes, professores bíblicos, instituições teológicas, vários ministérios, igrejas e afins que não dão a devida importância à terra. Biblicamente, é proibido ter essa perspectiva. Porque quando olhamos para as Escrituras e nos lembramos do que Paulo diz em Romanos sobre a importância desse versículo, Gênesis 15, 6, ele diz: E Abrão creu no Senhor, e Deus lhe imputou, lhe atribuiu justiça. Esse versículo é muito importante. É fundamental no Evangelho. Todo crente deve crer nele. Portanto, quando continuamos a leitura e vemos a promessa da terra ali associada, se não entendermos a importância da terra, não entenderemos a plenitude dessa esperança messiânica que Yeshua verdadeiramente nos dá. Agora, veja o versículo 8. E ele disse: Ó Senhor meu Deus, como posso saber que hei de herdá-la? Aqui é Abrão quem fala. E ele diz ao Senhor Deus: Como posso saber que hei de herdá-la? E Deus lhe respondeu: Aqui é Deus quem fala. Ele diz: Traga-me uma novilha de 3 anos. Aqui, em vez da maneira usual de dizer 3 anos, ele usa a palavra Meshuleshet, que normalmente é usada no hebraico moderno para triângulo, ou algo que tenha 3 lados. Aqui ela está sendo usada de maneira única. E eu creio que estamos vendo uma referência ao Deus Redentor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, traga-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um filhote. Há 2 maneiras de interpretar esse versículo. Percebo que, na maioria das Bíblias, se você estiver acompanhando, e espero que esteja, em uma tradução mais literal, ao final do versículo encontramos não apenas uma novilha de 3 anos, como também uma cabra de 3 anos e um carneiro que também teria 3 anos, mas também um tor, termo hebraico que significa rolinha. Deve também trazer um gozal, que significa jovem. A maioria das Bíblias diz que é um pombinho, mas temos um problema aqui porque o termo ve-gozal pode significar en ou even. Muitas vezes, quando a palavra en é usada, ela é usada como esclarecimento. Então, poderia estar dizendo um filhote, um filhotinho, porque a palavra gozal pode indicar que seja um passarinho de qualquer variedade, não necessariamente um pombo. Então, poderia estar ligado a outro. E por que eu digo isso? Se você continuar lendo, observe o que acontece no versículo 10. E ele lhe trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e pôs cada parte, que cortou deles em frente da outra.
Então ele os cortou na metade, ao meio, e as colocou, como diríamos, parte por parte. E ele fez isso com todos os pedaços. Mas quantos pedaços ele tinha? Bem, ele cortou a novilha ao meio, cortou o cabrito ao meio, e também cortou o carneiro ao meio. Então eram 6 pedaços. Mas observe o que diz no final deste versículo, diz, Vaet ha-sipor lo vetar, que significa e o pássaro. Agora nós pensávamos que havia 2 pássaros, tanto o tor, que é uma rolinha, como também o gozal, que é um pombinho, como a maioria dos tradutores colocou. Mas por que ele não disse, quanto às aves, não as corte? Ele não disse isso. Ele simplesmente disse a ave, no singular, o que significa o seguinte: se for apenas uma ave, o termo ve-gozal, que tem a ver com uma descrição mais detalhada dessa primeira ave mencionada, que seria a única, indicando que teria que ser muito jovem. Então teríamos essas 6 partes, porque cada um desses animais, a novilha, o cabrito e o carneiro, seria cortado em 2. Então 3 vezes 2 igual 6. Mais uma ave, que não se deve partir nem fazer nada. Então seriam 7 partes. E isso é significativo porque o termo usado para 7 tem a ver com perfeição, com santidade ou distinção. Se, na verdade, houvesse 2 aves, então não teríamos 7 partes, mas sim 8 partes. E o número 8 representaria o reino, uma nova realidade. É o número da redenção. Portanto, seja qual for a maneira correta, e não podemos ser dogmáticos sobre isso. Tem muita importância. Pessoalmente, acho que estamos falando de 3 animais mais uma ave. E por que digo isso? Bem, veremos que há uma preferência pelo número 4 no restante deste texto. Então, vou dizer que ele pegou 4 tipos de animais. Ele pegou uma novilha, pegou um cabrito e também pegou um carneiro. E a ave, esse filhotinho também. 4 tipos diferentes de animais. E por que digo isso? Bom, vamos novamente para o versículo 10. E ele lhe trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte deles em frente da outra. Cada pedaço de cada um desses animais, um ao lado do outro. Mas a ave ele não cortou. E o que vem em seguida? Veja agora o versículo 11. Ele coloca todos os pedaços. E vamos concordar em um ponto. Essa disposição dos animais, bem como o número de partes, tem significado. Ele os dispõe com um propósito celestial, um propósito divino, um propósito que nos fala. E o que acontece? Isso não deveria nos surpreender. Sempre há alguém que quer corromper e destruir o que Deus está fazendo. E prontamente ele fez isso. Veja agora, por favor, no versículo 11, onde lemos e ait, isto é, o falcão ou a águia, dependendo da tradução. O que sabemos é que se trata de uma ave de rapina. Então, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. E continuamos a ler. Mas Abrão, basicamente, ele afugentou, ele enxotou aquela ave. Aqui, quando diz Vayashev otam Abraham, ele as fez voltar. Pode ser que ele tenha espantado as aves, e havia mais de uma, ou que ele as tenha reposicionado. Essas Aipém vieram para destruir coisas, para atrapalhar, mas Abrão as colocou no lugar correto. E o que aprendemos com isso? Existe um obstáculo. Sempre há alguém que quer corromper, destruir e impedir que os propósitos de Deus sejam realizados, que sejam completos. Agora observe o meio do versículo 12. Lemos aqui,
Aliás, no início do versículo 12. E aconteceu que, ao pôr do sol, Abrão caiu em um sono muito profundo. Ele caiu em um sono profundo, ou literalmente, Abrão foi tomado de um sono profundo. É o que diz o texto literalmente. E eis que houve um grande terror de escuridão. A palavra terror é o termo eimá hasherá, ficar escuro, e a palavra dulá significa grande. Então, enquanto isso acontece, Abrão vê um obstáculo. A última coisa mencionada é que há um obstáculo para o que Deus disse para Abrão fazer. Ele está trabalhando para restaurar as coisas, e enquanto faz isso, um grande sono cai sobre ele. Algumas Bíblias usam a palavra transe, que é a palavra hebraica moderna para um tipo de droga que faz as pessoas dormirem. Portanto, é um sono pesado. Não é apenas um sono normal. É algo sintético que o fez cair nesse sono profundo. E o propósito disso é a revelação. Mais uma vez, não posso subestimar o quanto este capítulo 15 ensina Abrão sobre revelação. E nós temos o privilégio de ouvir e observar o que está acontecendo para que possamos aprender e ser como Abrão, aplicando esse ensinamento fielmente em nossas vidas. Então, esse grande sono cai sobre ele. E eis que ele teve essa visão de grande e sombrio terror, ou seja, escuridão, algo que queria encobrir tudo. E lemos no versículo 13. Então o Senhor disse a Abrão: saiba com certeza que... O verbo saber é repetido 2 vezes. Por isso, traduzimos para o português: saiba com toda certeza, ou tenha toda certeza, ou saiba com absoluta certeza, que os seus descendentes serão estrangeiros e habitarão em uma terra que não lhes pertencerá, onde eles irão escravizá-los, ou eles irão servi-los. Ou seja, os seus descendentes servirão a outros. Vocês devem servi-los. E eles irão oprimi-los, ou seja, irão oprimir os filhos de Israel por 400 anos. Obviamente, isso se refere ao êxodo do Egito, aos descendentes de Abrão. E estamos falando aqui de Jacó, descendo com seus 12 filhos e toda a família para o Egito, onde serão escravos, onde serão afligidos. E o texto diz que será por 400 anos. Observe o número 4, que está no número 400. E isso é significativo, pois o número 4 se repete. E acredito que isso tem a ver com os 4 animais: a novilha, o cabrito, o carneiro e, finalmente, a ave, o filhotinho da ave, que é usado. Continuando, eles vão descer durante 400 anos para uma nação onde servirão, e essa nação irá oprimi-los durante 400 anos. Veja o versículo 14. E a nação a quem servirão eu castigarei. Deus faz isso exatamente na época da Páscoa, a primeira Páscoa. E depois de tudo, eles sairão, ou seja, os filhos de Israel. Depois de tudo, eles sairão com muitos bens. Perush. Perush significa posses, bens, que alguém pode adquirir. Ou seja, eles irão adquirir grandes coisas. E sabemos que, quando os filhos de Israel saíram do Egito, eles receberam ouro e prata para levar com eles. Então, não saíram de mãos vazias, mas saíram com grandes posses. Repetindo, eles sairão com muitos bens. Versículo 15. E você irá em paz a seus antepassados, ou seja, você morrerá em paz e será sepultado em boa velhice. Literalmente é a palavra seivá tuvá. Geralmente, seivá se refere a alguém com cabelos grisalhos, cabelos brancos,
alguém em idade avançada. Assim, Abrão ficará muito, muito velho, morrerá em paz e se juntará a seus pais. Lembre-se, o termo pai se refere à fé e promessa. Então, ele receberá as promessas fiéis que Deus lhe ofereceu. Agora, observe, por favor, o versículo 16. Este versículo diz: "E na quarta geração", a palavra geração, quando se pergunta quanto tempo dura uma geração, muitas pessoas respondem 40 anos. Isso não está totalmente correto. Em outros casos, encontramos gerações relacionadas a 20 anos. Ciclo de tempo em que uma pessoa gera descendentes. Mas aqui o termo geração provavelmente se refere ao que hoje chamaríamos de século. 100 anos. Tem a ver com Abrão, a próxima geração, Isaque, depois Jacó, depois José e a geração seguinte. Foi essa geração seguinte que saiu do Egito. Note como o número 4 se repete. 400 anos em nosso texto, versículo 16. E também na quarta geração. O número 4 é importante biblicamente. Geralmente, quando o número 4 aparece nas Escrituras, ou é mencionado, é um número que representa o mundo. Os rabinos diriam que é um número global, que tem a ver com todo o mundo, todos os povos. E isso faz sentido. Por quê? Porque a aliança que Deus está estabelecendo com Abrão, uma aliança de perfeição, uma aliança santa, impactará não apenas os filhos de Israel, mas todo o mundo. E acredito que seja por isso que o número 4 aparece repetidamente. E ele também nos ajuda a entender que havia 4 animais: a novilha, o cabrito, o carneiro e a ave, mencionados especificamente no texto anteriormente. Agora vamos para o versículo 16 novamente. Na quarta geração, voltarão para cá. O que significa que eles sairão e retornarão. Para onde? Para a terra. Observe a ênfase em terra de Israel. Pois eu não completei. A palavra aqui é shalem. Ele não completou o quê? Continuando. Eu não completei o julgamento da iniquidade dos amorreus. A maioria dos estudiosos acredita que os amorreus são simplesmente o povo líder dos cananeus. Então Deus está dizendo que eles sairão do Egito e julgarão os cananeus. Os amorreus eram simplesmente os líderes dos cananeus. Agora, versículo 17. E aconteceu que, depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro, ou seja, havia um fogo fumegante, e havia uma tocha de fogo. E também diz que passaram por entre os pedaços, as metades dos animais. Agora, a que tudo isso se refere? Refere-se a 2 coisas. Primeiro, Deus recebendo essa oferta. São essas ofertas que, de fato, confirmam e selam a aliança que Deus estabeleceu com Abrão em Gênesis 12. Muitas pessoas falam sobre como essa aliança se cumprirá. Como? Através da grande tribulação. Através do fogo. O fogo se refere muito frequentemente à tribulação, assim como a fumaça. Então, o que descobrimos é que a aliança será cumprida. Mas é bom que isso aconteça através da grande tribulação. Mas Deus fará com que essas coisas aconteçam. Agora, observe o versículo 18. Ele começa com uma expressão muito familiar, Beyom Hahu, que é a expressão naquele dia, geralmente referindo-se aos últimos dias, ao dia do juízo. Observe o contexto. Deus diz: eu não completei o julgamento. De quem? Dos amorreus, que são os inimigos do povo de Deus, os líderes contra o povo de Deus. Então Deus está prometendo que será fiel
a aliança estabelecida aqui e que, no final, julgará os inimigos do povo de Deus. Quando ele fará isso? Nos últimos dias. É por isso que diz Beyom Hahu. Naquele dia, o Senhor fez. E a próxima palavra significa uma aliança com Abrão, dizendo, aos seus descendentes darei esta terra. Agora, quando olhamos para Beyom Hahu, vemos que fala dos últimos dias. Deus, nos últimos dias, vai confirmar e estabelecer o cumprimento desta promessa de aliança, que é a terra. E a palavra terra, biblicamente falando, é sinônimo de reino. Então, se você não tem uma visão correta da terra de Israel, se você é um professor bíblico ou um teólogo equivocado, ou se você ouve essas pessoas que dizem que a terra não tem outro significado, que não faz parte do que interessa a Deus, se você afirma que Deus não está preocupado apenas com a posse da terra hoje, que a terra não tem significado para ele, que não é deste mundo, bem, você está errado. O reino milenar é deste mundo. É uma transformação deste mundo segundo a ordem de Deus. E, aliás, não temos tempo para entrar em detalhes agora. Mas o momento mais grandioso em que as pessoas chegarão à fé no Messias Yeshua será no reino milenar. Não negligencie o significado do que Deus fará no reino milenar. Porque existem duas épocas básicas para o reino de Deus. Nós temos o reino milenar e depois o estado final do reino, a Nova Jerusalém. Por que não apenas um? Bom, se você não sabe a resposta, é porque não está lendo as profecias. O reino milenar é um momento de maior glória de Israel. O que isso significa? Israel foi criado para abençoar as nações. Em outras palavras, o reino milenar será o melhor momento para as nações aprenderem a verdade e serem abençoadas. O reino milenar é uma preparação para esse estado final, a Nova Jerusalém. E o que significa a Nova Jerusalém? Herdar a vontade de Deus, o cumprimento da sua vontade. Então, aqueles que são amilenistas e negligenciam muitas pessoas que vêm para se tornar parte da família de Deus. Observe novamente o versículo 18. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo, aos seus descendentes darei esta terra. É um contexto dos últimos dias, o que significa que Deus não se esquecerá disso. Antes que o reino seja estabelecido, essa promessa da terra precisa ser cumprida. E qual é essa promessa da terra? Bem, observe que é desde Nahar Mitzrayim, o rio no Egito, até o grande rio Nahar Parat, que é o rio Eufrates. Ou seja, antes que o reino possa ser estabelecido, Deus, lembre-se, se você dá grande importância à fé que Abrão tinha, ele acreditava em Deus. E você, acredita em Deus? Você tem a fé que diz, eu acredito que a nação de Israel vai se expandir e não se contrair como o mundo deseja, como as Nações Unidas pressionam, como os europeus pressionam, como a Casa Branca pressiona. No momento, talvez não agora, mas no passado, sim. Eles queriam que Israel abrisse mão das terras. Isso é contra a fé de Abrão, a fé que traz justiça à vida de alguém. Veja, você não pode dizer, eu acredito na promessa de Deus no Messias e acredito que seja Yeshua, mas não vejo importância na terra de Israel. Nem dizer, eu não acredito que Israel vai expandir suas fronteiras. Sim, vai. É um mandamento. É uma necessidade para o cumprimento da promessa da aliança que Deus fez com Abraão. Você deveria desejar isso. Por quê? E no que isso resulta? Todas as famílias da terra serão abençoadas. Se você quer que mais e mais pessoas sejam abençoadas e recebam as promessas de Deus, você vai querer que Israel se expanda. Hoje, nesse clima político, é difícil para as pessoas acreditarem que Deus irá expandir Israel
dentro de suas fronteiras. Mas isso vai acontecer. É preciso fé verdadeira, a fé de Abraão. É preciso que você acredite nela. Por quê? Deus prometeu a vitória. É mais difícil acreditar que 318 homens são capazes de derrotar 4 exércitos. Isso não acontece de forma natural. E a expansão de Israel não vai acontecer naturalmente, mas sim porque Deus dará a vitória. Bom, vamos concluir. Veja só, os versículos 19, 20 e 21 falam sobre julgamento. Lembra? O versículo 18 começa com Beyom Hahu, que significa naquele dia, e é sempre uma referência ao dia do julgamento. O que ele vai fazer? No versículo 19, ele diz: a terra dos queneus. Não se trata aqui dos cananeus, é uma palavra diferente. Dos quenezeus, dos cademoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Se você observar aqui entre os versículos 19 e 21, esses 3 versículos, quantos povos são mencionados? Não vou repeti-los, mas são mencionadas 10 nações diferentes. Por que isso é importante? Quando falamos sobre os povos que compõem a terra de Canaã, às vezes mencionamos 6, às vezes 7 e às vezes 8. Aqui, 10 nações são mencionadas. O que é muito incomum. 10 é o número da completude, da plenitude, da totalidade. E como começa a passagem? Ela nos lembra a vitória. E como a passagem termina? Da mesma forma, Deus trará julgamento completo sobre aqueles que se opõem à fé de Abraão, Isaque e Jacó, a verdadeira fé do Messias e Yeshua. Então, para concluir essa mensagem, digo simplesmente o seguinte: se você não acredita na importância da terra de Israel, você realmente acredita naquele que Abraão acreditou? Aquele que é o Messias? Veja, é muito perigoso e hermeneuticamente impossível dizer: eu acredito em tudo o que o Messias fará, mas não acredito no que Deus disse a respeito da terra nos últimos dias. Essa passagem coloca esses 2 componentes juntos como integralmente importantes para o estabelecimento do reino de Deus. Assim, vou encerrar por aqui. Até a próxima semana, quando começaremos Gênesis capítulo 16. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.